Olá, Shabbat Shalom, Shalom Lekulam, Shalom Tadikim, que estão conectados conosco aí pelo canal Bnei Mashiach ou pelo nosso site bneimashia.org /TV Mashiach. Você pode assistir tanto por esse canal ao vivo ou também as nossas felicitações, nosso Shalom para aqueles que estão assistindo esse vídeo gravado em nosso canal. Então hoje estudo da Parashá Behaloterra, e é uma Parashá famosa, e nós não vamos abordar a primeira parte dela, que é quem dá origem ao nome dela, mas só lembrando, a palavra Behaloterra significa, não é? Significa o quê mesmo? Não todo mundo uma vez só? Fala. E fala. Ele levantou. Behaloterra, na verdade, Be é em, né? Em. Halá significa levantar, subir, erguer. Behaloterra, quando subirdes. Quando subirdes. E onde é que está? Por que o nome foi Behaloterra? Geralmente é sempre as primeiras palavras, né? Mas é porque aqui começa com quando acenderes, né? É quando acenderes. Acender e subir é a mesma coisa. E aí que eu queria entrar. Acender, a palavra ascensão de isso, de ascensão. Ou acender isso. de acender. De acender. Exato. E aí vem uma discussão. Porque em português, acender de subir se escreve diferente de acender fogo. Isso. Mas as duas palavras têm a mesma origem. Isso acontece muito na língua portuguesa. Algumas palavras, depois, quando vêm para as línguas neolatinas, elas mudam sua pronúncia, mas a origem delas era uma palavra comum. Era acender mesmo. Então vamos dar um exemplo. Câmera e câmara. Mas câmara é câmara e câmera é câmera. Câmera é fotográfica e câmara é um lugar. Só que a palavra câmera vem de câmara escura, que era um quarto escuro com um buraquinho que refletia a luz atrás. A câmara escura deu origem à câmera. Tem a mesma origem. Depois, na língua neolatina, mudou a expressão. O mesmo acontece com acender. Ok? Acender significa subir ou fazer subir. E acender também significa acender fogo. Por isso, presta atenção aqui, tem uma alahá escondida aqui. Acender fogo, então, o que é? Subir. Fazer subir o fogo. Logo, não. Fazer com que ele atiçar o fogo. Fazer o fogo subir. Assim. É por isso que a alahá não permite você transmitir fogo, porque não importa se o fogo surgiu naquele momento. Você usou aquele fogo para fazer subir. Para acender. Ok? Então, por isso não acenderás fogo, não farás subir fogo. Baseado nessa palavra, você não pode sequer colocar mais lenha no fogo que já esteja aceso. Você não pode movimentar o fogo para acender, para dar mais combustão a ele. Você pode acender o fogo antes do Shabat e ele deve manter-se na mesma proporção até o fim do Shabat. Ok? Essa é a alahá. Então, por isso que fala não acender, a gente fala, não, acender não quer dizer acender, porque é fazer subir, porque não é a mesma palavra em português. Não importa em português, pode ser hebraico. Em hebraico é a mesma palavra.
tá? Acender e fazer acender, fazer subir. Então, quando acenderes a menorá, então aí, por isso outras palavras, outras traduções falam quando subirdes. E aí alguns interpretam quando subirdes para acender, ou seja, para subir, para poder alcançar a menorá, ok? Mas, na verdade, é fazer acender o fogo da menorá, ok? Lembrando que o fogo da menorá era ininterrupto. Tá? Eles usavam a chama da central para acender as outras lâmpadas, porque diariamente elas eram retiradas, lavadas, limpas, e depois o fogo era redistribuído, então era só transmitir fogo mesmo, ok? Ele não se apagava. Não se apagava, exatamente, era um dos milagres do Beit HaMikdash, ok? Bom, então a Paraxá tem esse nome por causa da menorá. O significado da menorá são vários, a Torá não fala qual é, por que Hashem mandou construir um candelabro de 7 braços. Tem vários significados, não é? Braço para um dia da semana. Cada braço para um dia na semana. O Shabat é o centro, que é o Shabat quem alimenta, que traz a luz para os demais dias da semana, é ele que nos traz a luz. A mesma forma como você cuida do Shabat, é a maneira como Hashem cuidará de sua semana. É porque ele tem a mitzvah de cuidar da acender das lâmpadas, né? Ela clarear a central. Isso, exato. Elas estavam voltadas assim para a central. Isso. Então O Shabat é o central. É o central. A gente tem que cuidar para clarear o nosso Shabat. Isso. Praticamente manter o Shabat aceso, que mantém as outras lâmpadas. É muito longe aqui que nem eu entendi direito. Não, eu entendi perfeito. Talvez nem você mesmo tenha entendido o que você mesmo pensou. O profeta é assim, a profecia está sujeita ao profeta, o já falou. Nem sei o profeta entende a profecia. Daniel ficou doente depois que recebeu aquela coisa. O que você quer dizer é, realmente, o Shabat é a centralidade do trabalho. Coisa estranha, porque o Shabat é o dia do descanso. E contudo ele é a centralidade do trabalho. Porque se você pensa, por que você constrói uma casa? Para sua segurança. Não é. Para você morar. Para você morar, tá bom? Por que você constrói uma cadeira? Para sentar. Para você sentar. Por que você faz uma cama? Para dormir. Então você trabalha para descansar, você trabalha para dormir, você trabalha para morar. Ou seja, a finalidade do trabalho é qual? O seu próprio descanso. O descanso. Então por que Hashem trabalhou 6 dias? Para descansar. Para gozar o Shabat. Para isso que ele trabalhou os 6 dias. E para isso que nós trabalhamos 6 dias. Para isso nós trabalhamos 6 dias. Para no Shabat termos o descanso merecido e digno. Contudo, da mesma forma em que guardamos o Shabat, nos esforçamos, porque guardar o Shabat também é um esforço. Porque não vai dizer para mim que é fácil se desconectar do mundo, da vida, do trabalho, das preocupações. Não é. Do cansaço. Tá? E o Shabat é uma estação na nossa vida semanal, no nosso ciclo semanal. Nós somos um trem e a vida é o trilho. A vida nos exige, as entregas nos exigem que nós depositemos grande velocidade sobre o nosso trem, nossa vida diária, nossas tribulações, nossas atribuições. Então, só tem um jeito do trem parar na estação do Shabat. Você começar a desacelerar ele antes. Né? Quando você desacelera ele bem antes. Ok? Então, quanto mais trabalho você puder antecipar durante a sua semana, salvando sua sexta-feira de trabalhos mais difíceis, melhor. Ou seja, você vai tentar fazer aquelas coisas mais difíceis, não é? Até quinta-feira, e na sexta-feira você vai trabalhar para fazer uma ralá, você vai limpar a casa de novo, deixar ela cheirosinha, bonitinha, mas você já vai tentar, né? Desacelerar o processo lá até uma quinta-feira. Essa é a ideia da menorá. Todos nós estamos trabalhando para o Shabat. Os 6 dias que temos na nossa vida cotidiana é em função do Shabat. Nós estamos trabalhando a semana inteira para chegar no Shabat. Ontem estávamos no Egito. Hoje somos livres, como dizemos. A importância de sermos livres. Isso. Financeiramente Pronto. A importância de ser livre financeiramente.
não significa que você tem que necessariamente ser rico, mas você tem que ter Não. a condição de você sobreviver. Sobreviver. Ser dependente da própria sobrevivência e ser dependente de Hashem. Todo dia Hashem... Eu mandei um áudio sobre isso essa semana. Sobre... Meu celular tá quebrado. Mandei falando que a gente tem que confiar em Hashem, a divina providência de Hashem. Todos os dias. Ele nos proporciona. Ele não deixa nada faltar. Ele... Deixa eu pegar aqui. Ele... As trombetas... Aqui fala da inauguração dos levitas, tal, o sacrifício, o pêssego e tudo mais. E aí na frente ele vai falar das trombetas, né, que a gente já explicou nos áudios da semana, que as trombetas não eram o shofar, essas trombetas aqui. Essas trombetas especificamente aqui eram trombetas de prata, em formato de clarins, eram tubos, lá na frente não lembro como é que chama aquela parte que abre assim, né? Mas ele era no formato de um clarim, comprido, eram 2, e as réplicas deles, que já estão preparadas para a construção do terceiro templo, hoje se encontram lá no Instituto do Templo. Elas ficam em cima de um ornamento, assim, cruzado geralmente. Aquelas são as trombetas de Moshe Rabbeinu, trombetas de prata. Não eram os shofarim, tá? Os shofarotes, não eram. Shofar era usado em outras circunstâncias. Não nessa situação aqui. Aqui a Hashem mandou fazer trombetas específicas. E essas trombetas, por que elas eram diferentes? Porque elas representavam a ordem divina. Ok? Representavam a ordem divina. E aí nós nos remetemos ao que ele disse. Saber a hora de ir e a hora de parar. Saber que é a hora de levantar acampamento, a hora de montar acampamento, a hora de esperar. E essas questões são primordiais na condução de nossa vida. E aí voltamos ao que você acabou de dizer, daquilo que a gente chama de provisão divina, de que nós dependemos única e exclusivamente de Hashem. Mesmo que eu cumpra todas as regras necessárias, os critérios necessários para ser uma pessoa bem-sucedida, no fim, lá no fim mesmo, o que vai depender é Hashem quem provê tanto a terra, quanto a semente, quanto o trigo, quanto o pão, e que vai ser feito. Por isso que é importante estar atento aos sinais, né? Atento aos sinais. Ele manda. Isso, entendendo os sinais e tendo audácia. Hashem gosta de pessoas audaciosas, não gosta de pessoas imprudentes. Imprudente é diferente de audacioso. Audacioso é coragem. Imprudente é irrefletido. Não é? Refletir, mas não demais. Refletir, mas ir. Refletir, mas andar. Refletir, mas seguir. E não ficar cocheando entre dois pensamentos o tempo todo. Tá? Então é a aplicação daquilo que temos falado na Kabbalah do autoconhecimento, o equilíbrio entre o Netzach e o Hod, entre a reflexão e a atitude. Para achar essa semana falar disso também. Portanto, da mesma forma que trabalhamos a semana inteira para o Shabat, então qual é a razão dessa vida? Nosso próprio descanso. Fazer de novo. Não, também. Tudo isso é a razão da vida. Que a razão dos dias comuns é o Shabat, qual é a razão dessa vida? Se nossos dias comuns, a razão deles é o Shabat, qual é a razão dessa vida? O Olam Rabá. Ou seja, nossa vida é um mero ensaio, é uma mera construção do nosso descanso eterno, como diz. É um estágio. É um estágio, apenas um estágio. É apenas a construção de uma casa onde a gente vai morar. Por isso que... Os seus merecimentos de acordo com o estágio que você está passando. Exato. Os seus méritos. Os méritos aqui. E aí eu falei ontem sobre essa questão do mérito, que tem muita gente que gosta de terceirizar mérito, né? Não, mas eu não tenho tanto mérito assim, mas eu tenho um méritozinho ali do Rav Yeshua, eu tenho um méritozinho ali do Avraham Avinu, e aí tem hora que eu vejo assim o Yohanan Amatvili levantando, falando, até dessas pedras Deus faz levantar filhos de Abraão, né? Antes vocês produzam frutos dignos de arrependimento.
Então não tem a ver só com os méritos alheios, né? Os méritos alheios deveriam produzir, somam e produzem em nós os mesmos méritos, porque nos tornamos filhos. Quando fala, somos filhos de Abraão pela fé, o que significa isso? O que significa isso? Sim, não, o que significa isso? Eu sei, o que significa isso? O que significa ser filho de Abraão pela fé? Fazemos as mesmas obras. Isso, pela fé, no caso emuná, prática, nós somos filhos de Abraão pela sua emuná. Ou seja, nos tornamos como ele. E ele era o quê? Ele era audacioso, ele era obediente, ele era honesto, ele não gostava de nada de graça. Essa questão de graça, por muito tempo, fez com que as pessoas pensem o contrário, né? Que não deve buscar os seus próprios méritos. Uhum. A gente vê o povo judaico, o povo judeu, muitas vezes, quando a gente vai... tem alguma guerra, alguma coisa se fica pior lá em Israel e começa a ter... Queria saber se tá dando para ouvir, pessoal. Tá dando para ouvir os comentários laterais aqui. Estamos com o microfone aberto, só dizendo se dá para ouvir aí ou não. E aí? A IDF, muitas vezes, ela faz com que nós entremos em contato com eles e os nossos méritos chegam até tais soldados. Então nós admitimos, nós adotamos tais soldados e os nossos méritos, nossas preces diárias, o cumprimento de nossas mitzvot vão para ele. Existe essa crença judaica, né? De que a nossa própria, como é que chama? Agora eu que estava pensando em outra coisa, tá vendo? Nossos próprios méritos passem para eles. Entendi. Para que eles não morram, para que eles não sofram. Entendeu? Isso cobre eles de certa forma. Sim. Assim como a gente reza pelos méritos dos nossos pais, Sim. nossos méritos também podem cobrir certas pessoas. E nós redimimos as gerações anteriores e as próximas, não é? Não entra nessa questão aí a oração do justo? Sim. Muito em seus efeitos. Sim, claro. Essa questão, só que o mérito é uma questão somativa. Uhum. É para somar. Não é somente de orar por eles. Uhum. Então, se é para somar, você tem que ter algo para somar. Isso. Não tem como você somar se você é vazio. Exato. Então você não pode pegar méritos de terceiros se você é vazio. Você também tem que fazer. Claro. Não, você não tem os méritos do terceiro se você é vazio. Não, tô falando assim, você não pode simplesmente se basear em si. Não dá. É mais ou menos assim. Os méritos são uma transferência de temperatura, tá? Transferência de calor. O mérito é do fogo, tá? E não do metal. O metal é posto no fogo. O metal aquece. O metal toca uma outra coisa e aquece e transfere esse fogo. De quem é o mérito? Do fogo. Do fogo, não é do metal. Certo? É apenas uma fonte. É uma ponte. Mas o metal tem o mérito de ser transferido. Mas não foi ele que foi a origem do calor. Entendeu? Nesse sentido, os méritos dos nossos pais são o fogo. Nós somos o metal. Nós temos mérito em transferir. Exatamente. Então, quando ele fala pelos méritos dele, os méritos dele, eu fui colocado no fogo anteontem, hoje eu já estou frio, eu ainda tenho mérito daquele fogo? Não tenho mais. Aquele fogo já não tem mais efeito sobre mim agora. A temperatura dele foi embora. Por isso que tem algo que tem... Entendeu o que quer dizer? Uhum. Então não adianta a gente ficar só se esmeirando no mérito, né? Nossos pais. Nós temos que continuamente termos parte nesses méritos. Porque por isso o Rav Yeshua falou, se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meu discípulo. Que aí é brincadeira, né? Volta a questão do carvão. Levanta a mão, fala eu aceito, tá tudo resolvido para mim. Por acaso. Não é? Não é nada disso. Carvão fora do fogo, né? Não, nós somos, os méritos de nossos antepassados, os méritos do Tzadikim, os méritos de Mashiach, e continuam permanentes em nós enquanto nós estivermos com o seu calor em nós. Por isso que devemos buscar sempre ter nossos méritos, diariamente. Buscar méritos próprios. Sim, claro. E não ficar somente Sim. dos méritos dos nossos pais. Exato. E uma das formas mais eficientes de trazer méritos a esse mundo é transferindo méritos para outras pessoas também. Tá? Por quê? Porque a chama dos seus discípulos criarão uma grande uma grande ilha de calor, em torno do qual todos se aquecerão e todos se manterão aquecidos também.
Entende? Onde o próprio tzadik também se fará um com os seus discípulos e também se aquecerá no fogo dele. Ele também se aquecerá, como Moshe Rabbeinu também. O Moshe Rabbeinu incendiou todo o povo, mas o povo também mantinha a chama de Moshe Rabbeinu acesa. São lâmpadas que protegem umas às outras. É engraçado que até mesmo quando a coisa não andava tão bem, o fogo de Moshe também se acendia nessa hora, porque ele se voltava para Deus e buscava Deus. Né? Isso. Não ficava somente revoltado. Ele pediu para morrer, porque também, exato, quando ela falou, quando o povo começou a murmurar, ele pediu para morrer, ele também pediu para morrer. Mas porque ia a Deus pedir. Ele ia a Deus, Baruch Hashem, mas por um momento, até mesmo Moshe Rabbeinu, que também era ser humano como todo mundo, ele também se sentiu esfriar, ele sentiu aquele vento gelado bater, o vento da ausência do calor divino, porque é normal que o povo seja reflexo de seu líder, mas que também o líder seja reflexo de seu povo. O líder transfere méritos a seu povo, mas o povo também transfere méritos a seu líder. É uma coisa natural. Não há aço que continue quente tocando colunas de gelo. Não tem como. Não tem como. Mesmo pegando Moshe como Hashem como fogo, Moshe como metal, o povo estava frio. Sim, exato. Então, aí ele esfriava o metal e ele tinha que ficar recorrendo o tempo todo a Hashem. Então aqueles que estavam mais próximos dele eram aqueles que estavam mais quentes. Aqueles que se afastavam, pegando essa metáfora, eram aqueles que mais murmuravam, aqueles que estavam mais distantes. Depois da rebelião de Cora. Até mesmo isso, Cora foi uma situação diferente, né? E esse é o poder da murmuração, que é o tema da Parashá de hoje. É meu tema, que eu tinha escolhido. A gente já andamos bastante aí. Mas enfim, vamos chegar nele. A murmuração, a reclamação, eu falei ontem isso, né? Não reclame. Seja grato. Seja grato. É a água fria na fervura, sabe? É o que desencanta. Nós estamos lá correndo, de repente joga um balde de água fria, você se assusta, você já está, você se desestimula. E essa reclamação do povo insistente contra Moshe Rabbeinu foi a maior prova. Quando a gente fala que tudo tem, eu falei ontem, tudo tem um propósito na nossa vida. Cada reclamação do povo fazia com que Moshe tivesse que recorrer ainda mais a Hashem. Cada vez mais. Não, Moshe não... Que ponto? Moshe era um cara que nem eu e você. Até você chegar nesse ponto de entender que sim! cada situação é para o seu bem, entendeu? Claro. É uma elevação grande que você precisa passar. É uma elevação aqui de consciência. Você sair do ponto que... Você até entende na mente, mas praticar isso no seu dia a dia... Você sair do ponto da murmuração, de reclamar, para o ponto de agradecer por a mesma situação... É um custo-benefício muito grande. Mas é um trabalho mental. Além de ser um trabalho espiritual e tudo, sem espiritualizar demais aqui, é um trabalho aqui. É uma decisão aqui. Eu tenho todos os motivos para reclamar agora, mas eu não vou reclamar. Eu vou escolher não reclamar. Dentro do meu coração eu estou triste, estou amargurado, estou sem vontade de cantar uma bela canção, mas eu não vou reclamar. Calar. Ficar calado. Não maldizer. Moshe Rabbeinu teve várias situações aqui. Todo mundo fala da pedra que ele bateu, todo mundo fala das tábuas que ele quebrou. Quantas vezes não dizemos, né? Que inferno de vida, né? E aí a gente fala que inferno de vida, a gente reclama. Com esta maledita vida. Gente, presta bem atenção no como era viver antigamente. Falei semana passada, estou me tornando prolixo nisso. Presta atenção como era viver na Idade Média. Remédio. Você vem com esses papos. Aí é fácil, você fica usando esses exemplos. Tem que usar. Nós vivemos num mundo bom. Com Dilma, com STF, com Sérgio Moro. Nós vivemos num mundo bom, gente. A água está na torneira, como o senhor falou semana passada. Então, eu falei, a água está na torneira, tem um pouquinho de carne na geladeira.
Vai ter café da manhã, amanhã cedo para todo mundo aqui, se Deus quiser. Entende? Mas a gente não consegue enxergar. Porque quando a gente está dentro do paraíso, a gente não consegue entender o que é maldade. E quando a gente não sabe o que é maldade, nada é bom. Porque a maldade é necessária para você entender o que é bom, concorda? O ser humano tem que estar reclamando sempre. Então a gente reclama porque a gente não conhece a maldade. E sabe o que acontece quando a gente reclama? A gente dizendo que não está bom, a Hashem nos dá a oportunidade de perceber que estava bom antes. Colocando um pouquinho de maldade no nosso caminho. Deixando um pouquinho pior. Deixando um pouquinho pior, porque não há nada tão ruim que não possa piorar. Faz você quebrar Então a cara. cuidado para não reclamar. Hã? Faz você quebrar a cara. Isso, faz quebrar a cara. Aí você fica com saudade de hoje. Fica com saudade de hoje. Ai, como era bom hoje. Eu era tão feliz. A historinha do japonês, que tinha uma casinha pequena. Que todo mundo reclamava, daí o japonês trouxe uma vaca para morar em casa, aí todo mundo ficou, mas nossa, agora tá apertado demais, já tá apertado. Aí o japonês falou, então tá bom. Aí tirou a vaca e falou, agora sim, agora tá bom. Tava igual antes. Nós temos a tendência a reclamar. Reclamar. Não somos gratos. E aí eu falei ontem sobre Yoná. Yoná era um cara reclamão. Jonas. Era um cara reclamão. A Hashem mandou ele fazer um trabalho, ele reclamou. Mas foi... De novo eu. Vai lá pregar para... Mas Nínive, o senhor tá de brincadeira. O senhor tá de brincation. Nínive. Não é Deus, não. Não é o senhor, não. Isso aí foi um Rassatã que soprou no meu ouvido. Sai pra lá, Satanás. O espírito de mentira na boca do profeta. Não! Vai pregar para Nínive. Mas Nínive, aquele bando de boçal que tá lá, que oprime o nosso povo, o capital da Síria, aquele povo nojento lá, é esse mesmo. O senhor não se enganou? A gente quer ser mais justo que Deus, né? Isso, o senhor não está confundindo. Não, é Nínive mesmo. Não é justo, não. O senhor não. Não, o senhor não está sendo justo. Assim, eu estou entendendo. O senhor tirou a gente do Egito, depois quis matar nós, depois o senhor falou que ia tirar do Moshe lá um povo. O senhor é muito brincalhão, eu não vou. Deus pegou, fez ele ir, aí derrubou ele do barco. E aí ele falou, quando ele falou, não, gente, o problema sou eu. Saiu do barco, foi jogado no mar, ficou 3 dias na boca do peixe. Entendeu agora, Jonas? Eu acho que eu entendi, tá bom, eu vou. Foi lá, fez tudo aquilo lá, o povo se arrependeu, era tudo que ele não queria. Aí ele ficou bravo. Falei que o senhor ia perdoar aquele povinho lá. Sabia? Eu ia lá, eu até pensei assim, eu vou lá, mas eles não vão falar, eles não vão se arrepender mesmo. Mas o senhor falou para eu ir, né? Aí eu fui. E o senhor estava certo, eu já conheci o senhor. O senhor foi lá e aconteceu tudo aquilo lá. Né? Se arrependeram, né? Tá bom, bobo, aqui sou eu que fico achando aqui que as coisas estão tudo, né? O senhor nos ama. Aí, eu vou fazer uma barraquinha. Fez uma barraquinha. Pensa no menino mimado. Pegou, fez uma barraquinha e colocou lá um negocinho e se deitou. Achei que nem levou em conta o que o Jonas falou, porque era do Sadik, mas havia um Sadik meio ranziza. Vamos cuidar dele um pouquinho. Pegou, fez crescer uma boboreira. Né? É assim. Primeiro bate, daí vem agradando. A Jonas falou pra Hashem assim, só bate, depois só vem agradar, né? Nasceu uma boboreira. Então tá bom, tio. Então tá bom. O quê? Uma boboreira, fala com uma boboreira, porque ele fez De uma borboleta. Não, uma boboreira. Como ele fez uma espécie de uma sucazinha, a boboreira subiu, né? Uma trepadeira e cobriu, né? E fez sombra pra ele. Falei, então tá bom. Agora, acho que eu vou desculpar o senhor por causa disso aí. Passou uma noite, a Hashem falou, colocou um bicho pra morrer. Pra morrer a boboreira e ainda mandou soprar um vento pra derrubar a casinha do Jonas. Você ainda tem mais alguma reclamação a fazer, seu Jonas? Jonas olhou pra Hashem e falou assim, então, deixa, melhor para. Não, porque o filme lá do violinista no telhado. Isso. Brincadeira. Né? Aí ele, então, é o seguinte, Jonas, você está com pena de uma abóbora, mas não tem pena dos homens de Nínive, que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. O que a gente quis dizer com ele? Que eles não sabiam o bem e o mal. Não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento do bem e do mal.
Porque Deus castigava Israel severamente, mas mandou pregar o arrependimento a Nínive. É porque é o seguinte, na parte pro povo judeu sabia o que era certo e errado. Isso. Ele conhecia a Torá. O povo de Nínive, ainda que tenha aquela história que possa ter vindo Do faraó e tudo. faraó e tal, Mas aquela geração... aquela geração ele estava acostumado àquilo. Então aquilo ali era o comum, era o normal. O Era o pecado corriqueiro. era normal. Aham. Porque ele fez com que as mentes das pessoas fossem cauterizadas de tal jeito que aquilo dali era o normal para eles, não era mal. Ou seja, quando você vê uma pessoa na rua, eu converso Vê a história dela. converso com algumas pessoas, nos ensina a ser mais tolerantes, Aham. a olhar pelo Hesed. Quando a gente vê uma pessoa na rua, a gente olha o mundo, olha tudo que está errado, a gente fala assim, nossa, eu tenho nojo dessa sociedade. Deus não tem. Porque Deus não tem nojo dessa Cada um sociedade. tem uma história. Tem porquê Deus cada- tem amor pelo ser humano. Nós não temos. Porque nós temos sempre a tendência a julgar o ser humano pela nossa própria ideia de justiça. Não vou nem dizer pelo que a gente é, porque na maioria das vezes a gente nem é. Tudo isso aí. Nós somos hipócritas. Você pensa que é. Né? Ou se Mas você- a gente julga o mundo pelo que a gente acha que é. A gente julga o outro religioso que pensa diferente, que crê na idolatria. Esse cara aí é o idólatra, crê na Trindade. O cara foi criado ali dentro, tem um coração sincero. Você também estava lá, não oprimeis o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Tá? Aí, então... E a oportunidade dele conhecer. E aí, o que ele quer dizer com a balboreira? Poxa, eu estou vivendo uma fartura. Tô bem, eu era pobre. De repente, Deus me abençoou e eu fiz a minha balboreira, fiz a minha sucá. Nasci careca, pelado, sem dente. Careca sem dente pelado, como dizia o Silvio Brito. Né? Nasci assim e eu ia morrer careca sem dente pelado de novo. Não é isso? Deus te abençoa, você acha umas varetinhas, acha uns pedacinhos de folha. Pronto, fez sua sucá, cresceu, criou seu pequeno império, criou sua pequena casinha, seu patrimônio, não é isso? Aí vem o quê? Vem um bicho, come. Vem o vento e derruba. Puxa vida, o que eu fiz de errado? Isso me lembra quem? Isso me lembra quem? Jó? Jó, Iove. Primeira coisa que você pensa. Eu sabia que eu não devia ter feito aquilo que eu fiz ontem, rapaz. Eu vi aquela cena da novela e não mudei de canal. Sabia que eu devia ter mudado de canal. Foi por isso que aconteceu isso aqui comigo. Fiz alguma coisa. Foi alguma coisa. Oxe, me perdoa. Não sei o quê. Não. Aí vem alguém e fala, não, rapaz. Isso aí é o seguinte, isso aí é o pecado na sua vida. Puxa, será que é? Tá bom. Não. Dos meus pais agora. O outro fala, não, isso aí é o seguinte, é porque Deus é assim mesmo. Isso aí, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu falei, tá bom, só que pra mim deu errado agora. Fazer o quê? Aconteceu sua vez. Às vezes dá certo. Não chegou essa vez. Então, no final de contas, o que é? Não, é porque Deus é grande, Ele pode fazer o que quiser. Maldiz o teu Deus, né? Maldiz o teu Deus. Faz o seguinte, cara, maldiz o teu Deus e morre. Né? Então, a gente sempre fica tentando achar uma justificativa, né? Tentando achar uma justificativa. E no caso ali de Iove olhava muito para os seus filhos, fazia sacrifícios pelos seus filhos. Seus filhos eram filhos que foram criados por ele. E ele, os filhos tudo adulto, casados, e ele fazendo sacrifício pelos filhos. Possa ser que eles errem nisso, possa ser que Pois é que naquilo... Quer dizer, Jonas estava preocupado com quem? com ele mesmo. Jonas estava preocupado com ele e com o povo, e com o nosso povo. Mas o nosso povo tem a lei e os profetas. Nínive tinha o quê? Nada. Tinha nada A seu favor. a seu favor. A mesma coisa aconteceu com Jó. Que fala que Deus mudou a sorte dele quando ele orou pelos seus amigos. Não é? Parou de investir naquele que estava farto e tirou e deu àquele que nada tinha. Aí Hashem, agora você entendeu, Jó? Por que eu te dou aquilo que você tem? Quando a gente entende que esse mundo é uma passagem, que tudo que chega à nossa mão deve cumprir um propósito, por que Hashem nos abençoa? Não é só o nosso Qual é o bem, propósito da bênção? Propósito... Hã? né? Não é só o nosso bem, às vezes o bem está conosco para a gente poder repassar. Às vezes não, sempre. O propósito da Brahá é que ela não morra. Entendeu? A água chega até você para ela continuar jorrando.
para depois ir para outros canos. Você é um cano, quanto mais grosso é o cano, não é? Quanto mais largo, mais a bitola do cano, não, depende. Mais água vai passar. Espero terminar o pensamento. Tamanho vai 20 milímetros, ok? Ou você tem daquele, como é que é o nome daquele outro menorzinho, do 20 milímetros? Tem o 3/4, né? depois vem E o aquele, meia. e aí De meia é o fininho. um de meio fininho. Então tá, quanto maior é o cano, gração, vem um volume de água grande, ok? Para que a água continue forte, o que você tem que fazer? Agora vem o que você acabou de dizer. Você tem que reduzir a saída, ok? Se você reduzir a saída só para um caninho, você vai aumentar a pressão, ou você vai estourar, ou você vai transbordar a origem, ok? Então qual é o segredo? Não, é dividir para mais canos. Então, você é um cano de 20 milímetros, divide para um de meia polegada? Não, de 3/4, de 3/4 divide para o de meia polegada. Essa é a barra vem de Hashem, ele é a fonte. Você é apenas o cano. Então você tem que desobstruir o seu cano, no sentido de permitir que a água passe. Aí vem as mitzvot, daí vem os méritos, daí vem o trabalho, vem o esforço, vem você vedar as brechas que o cano tem para correr a água direitinho, ok. Mas o fato é que depois que a água passa por você, ela tem que continuar a sua origem. Nós somos uma canalização da brahá desse mundo. Apenas isso. Nós somos o que faz com que o céu e a terra se toquem. Nós somos a linha de transferência. Não adianta, enquanto você achar que tem pouco. Porque a gente faz parte de Rei Mashiach, né? Exato, do Rei Mashiach. Nós somos o Rei Mashiach, né? No certo sentido. Então, enquanto você achar que tem pouco e que não tem o suficiente nem para você, para o seu filho morrer, você não vai conseguir desobstruir o cano da sua prosperidade. Não adianta. Seria por isso, então, que Iaco pediu só que tivesse pão para comer, roupa para vestir? Porque é a visão judaica sobre o que é a bênção. Se você pensar só em cima disso, parece que é algo muito pouco. Depende. Porque a gente vive num mundo capitalista que quer mais. É isso que eu tô falando. A gente mesmo. Entendeu? Nós somos escravos de nosso próprio consumismo. Somos escravos do desejo. Veja bem, pão para comer, vestido para vestir, Isso quer dizer muita coisa. paz na sua casa e segurança nas minhas jornadas. Ele não está dizendo que ele quer uma casa pobre. Não, Ele é isso que eu ia falar. quer um barraco. No limite. Claro. Exato. Eu quero uma casa de R$1.000. Não, exatamente não. Eu quero só 2 pecinhas de roupa. É isso que a gente tem que Mas entender. por que Jacob falou isso aí? Ele queria uma segurança. Não, mas por que ele não pediu tudo isso aí? Ó, eu quero uma casa, mas eu quero uma casa assim, 2 andares, ou eu quero um mato cobertura no batel, sei lá. Uma cobertura no batel ali. Imagine quanto ar-condicionado que tinha que colocar. E aí, por que ele não pediu isso? Ele podia ter pedido, por que ele não pediu? Porque o estímulo dele era outro. Mais ou menos, também, mas não, porque olha, o cara era rico, meu. Ele se tornou rico, né? Ele se tornou rico. Então é pecado ser rico, então. Não, pedir uma casinha pra Deus, uma casinha, qualquer casinha, tá bom. Só que ele trabalhou para ter riquezas. Não, mas tudo isso que vocês estão falando é correto. Falar igual o Rav do Birkei Avot, mas ainda não é essa a resposta que eu quero. O Rav Yeshua explicou a pergunta. Explicou. O Rav Yeshua explicou por que a gente... Quando Deus é o seu empregado, e você acha que Deus é aquele banco, BNDES, onde você vai pegar financiamento, e ele te dá, e não te pede garantia... Tem um avalista lá, que é o Mashiach, que vai lá e... Depois vem o muro. Agora, quando você está falando com o seu pai, você precisa dizer que você quer o melhor? Não, você só pede. Fala, pai, tô precisando de uma casa. O pai vai pegar a pior casa que ele puder te dar e vai te dar. A gente confia. Não, ele vai te dar melhor. Essa é a questão aqui. Por que Jacó pediu uma casa, não pediu que tipo? Roupa para vestir, não pediu que tipo?
Yeshua falou isso. Que filho vai pedir para o pai um pão e ele lhe dará uma pedra? Ou pedirá um peixe e ele lhe dará uma serpente? Entenderam? Sim. Entender Deus pela dimensão de pai. Pai não deixa a gente passar fome. Ele pode deixar a gente passar uma dificuldade, pode estar nos educando, pode estar para educar, pode não dar aquilo que a gente quer, mas ele sempre vai dar aquilo que a gente precisa, desde que nossa relação com ele esteja desobstruída e saudável. Exatamente. Então, pedir uma casa boa é pecado? Não é. Mas quando nós atingimos a condição de filhos, entendemos a Hashem como nosso filho, como nosso pai, desculpa, como nosso pai, deixa de ser relevante. Hashem, me dê uma casa, me dê vestido para vestir. Hashem pega os anjos dele e fala, vai lá e compra o melhor vestido, porque é o meu filho que está pedindo. Vai lá, pega a melhor casa, porque é meu filho que está pedindo. Não dá essa casa aí não, ele não está pronto para essa aí não. Se eu der essa aí, ele vai se desviar. Dá aquela outra ali, ó, por enquanto. Se aquela dali for boa para ele, aí quem sabe a gente vai dar aquela. Porque no fim eu não quero é perder meu filho. A casa é o presente dele, mas Deus não dá. Se Deus quer, ele pode dar o que a gente quiser, mas nem sempre ele dá. Porque a gente tem que estar... Ele está mais preocupado na sua relação conosco do que naquilo que a gente tem, porque o objetivo final da redenção é o Olam Rabá. Enquanto a gente está aqui, não é por isso que a gente vai passar fome. Rav Mashiach disse que ele é de tal modo assim que nós, quando voltamos para ele, quando fazemos techuvá, já recebemos um anel e isso para comer. Isso. Não é? Imagina. Teve um dia que eu falei sobre o fruto. E eu falei que às vezes o fruto, ele é uma árvore cheia de frutos. Uma árvore com 30 maçãs, 40 maçãs é uma árvore carregada. Quantas sementes tem dentro de uma árvore? Então tem nessa árvore? Mais de 10. Mais de 10 cada fruto. Não, uma maçã. Quantas frutas? Umas 4, né? Sementinha. Uma maçã. Quantas sementinhas tem dentro de uma maçã? 6 por aí. Então tá, vamos dividir, vamos multiplicar. Vocês vão entender porque eu estou falando isso agora. Vamos multiplicar aí 6 vezes 50, vai dar 300 baguinhos, né? 300 sementinhas. Agora eu tenho um pé de romã com apenas 10 romãs. Quantas sementes eu tenho? Quase 7.000 sementes. Vai pegar as sementinhas e vai botar para nós. Significa o quê? Que produzir frutos que deem mais sementes é mais importante do que produzir muitos frutos. Estou falando isso por quê? Porque eu recebi uma informação aqui agora, simbólica. Alguém que eu não conheço mandou um recado para mim. Parabéns, atingimos o número de 613 inscritos no nosso canal do YouTube. 605 ontem à noite. 605 ontem à noite. 613, né? Para mim é um número simbólico, né? Atingimos o número de mitzvot. Isso me arremete a um momento. Olha a quantidade. Uma romã, olha só a quantidade. Olha aqui, não tem muito mais. Esse 613 é só a maneira de falar. Né? Ó, aqui, quantos? Então, a romã aqui. Olha só. É dessa daqui? Aí, É da mesma? da mesma. Nossa, aí é só a metade. Então o que eu quero dizer? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa prosperidade, ela não está relacionada à quantidade, nem sempre está relacionada à quantidade de frutos que você dá, mas ao potencial de cada um desses frutos. Ok? Eu posso ter lá, por exemplo, uma sinagoga com 100 pessoas. Daquelas ali, quantos frutos cada uma daquela poderá produzir? 1, 2, 3, talvez nenhum. São pessoas... Às vezes é só membro. É só membro, né? Se bem que aquela que não dá fruto é cortado, mas isso a gente fala outro dia. Todos temos que dar frutos. Agora, qualificar cada um para produzir muitos frutos
Isso é a verdadeira prosperidade. A prosperidade, ela se conta pelo potencial da riqueza e não pela riqueza em si. O potencial dessa riqueza. O potencial da riqueza, por exemplo, ele está muito relacionado com uma coisa chamada liquidez. Liquidez. O que é liquidez? Você sabe o que é liquidez? Sabe o que é liquidez? É aquilo que realmente existe. Não, liquidez. Um patrimônio tem liquidez. Isso, Sim, por quanto é o ele valor. pode ser vendido. Não. Não é o valor real da... Não, liquidez não é o valor líquido. Não é isso. o valor real do... Não, liquidez é se ele pode, quanto tempo leva para você transformar aquilo em dinheiro. Por exemplo, a liquidez de um imóvel ele é muito menor do que a liquidez de um carro. O carro é mais fácil vender um carro do que vender uma casa, entendeu? Então, por exemplo, a riqueza ela está muito relacionada a isso. Determinados bens ou patrimônio que você adquire representam um grande valor. Mas se você precisar dele hoje, de repente ele não vai te dar aquela liquidez. É como aqueles fundos de investimento no banco. Tem fundo de investimento com maior ou menor liquidez. Quanto menor a liquidez, maior o juro que ele te dá para você. Quanto maior a liquidez, menor ele te dá. Porque o banco tem interesse que você deixe seu dinheiro lá. Então a riqueza é isso. Não adianta nada você ter uma riqueza que você não possa transformar ela em um resultado prático quando você precisar dela. Então a bênção, muitas vezes, ela nos engana. Veja, o povo pediu o que hoje? Carne. Rashi pergunta, eu até fui consultar o Rashi. O Rashi pergunta assim, eles não tinham carne? Como assim? Fala que Reuven tinha muito gado. Como assim não tinha carne? O que não faltava era carne lá. Aliás, de onde vinha a carne do sacrifício do Misha? Mas a murmuração, ela nos cega. Eles estavam... Mas quem estava reclamando? Quem estava reclamando? Presta atenção no texto. Quem estava reclamando? Aquela pequena quantidade de gente, uma mistura de gente. Ó. Veitsal akam aquela mistura de gente. Veja bem aqui, a multidão dentre eles tinha forte desejo. A mistura, aqui na minha versão fala, a multidão entre eles tinha forte desejo. O desejo é voracidade. E quando nós somos vorazes, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Aí eles pediram o quê? Eles falam, não, queremos carne, mas... No começo, na verdade, estavam resmungando por tudo, né? Eles estavam buscando um pretexto, né? O Rashi fala isso. O Rashi fala, eles estavam buscando um pretexto. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte, fala assim, olha, queremos carne. Quem nos dará carne para comer? Mas do que eles se lembraram no Egito? Versículo 5. Cebolas, alhos... Não, do peixe. Pensa aqui. Lembramos-nos do peixe que comíamos no Egito de graça. Zacharenu etahagim. Nos lembramos dos peixes. Mas eu não estou entendendo. Peixe? Não estou entendendo. Pois é. Tá falando de carne? Não estou entendendo. Como assim? Bom, quem nos dará carne? Nos lembramos dos peixes que nos davam no Egito. E aí eles falam... Pepinos, dos melões. Não. Asher nahal bimetzarim. Enaama, aí assim por diante. E nos beijos que comíamos de graça. Mas eles não comiam de graça. Primeiro, Rashi fala isso. Rashi fala, como assim de graça? Eles não comiam de graça. Os egípcios não davam nem a palha para eles. A palha que eles usavam para amassar o tijolo, o Egito falou, agora vocês vão pegar até a palha que vocês mesmos vão usar para fazer o tijolo para nós. Entendeu? É como se a fábrica dissesse, vocês vão produzir o uniforme que vocês vão usar para trabalhar aqui. Eles
estavam com vontade de comer carne e pediram peixe. Primeiro, porque os egípcios não abatiam gado. Os egípcios adoravam o gado. Não tinha carne no Egito. Mas aquela gente que saiu de lá do Egito, é por isso que a techuvá não pode ser para todo mundo. Porque o camarada, ele muda a cabeça dele, ele se torna arrogante, ele se torna uma pessoa que nada para ele passa tá bom, ele começa a reclamar de tudo. Ser ingrato. Né? Ser ingrato. Tava lá não tinha nada. Aqui ele reclama. Né? Aqui ele reclama. E olha que eles já tinham acabado de sair de uma ira de Deus. Sim. Porque diz no Passuque 1 que ele escutou o Eterno, acendeu sua ira, porque o povo queixava-se de má sorte, e ardeu nele fogo do Eterno e queimou o par dos indignos que havia no acampamento. Chamou Moshe e orou Moisés ao Eterno, e apagou-se o fogo, e chamou o nome daquele lugar Taberá. Então dali começa a vir mais murmuração. Então, só que isso aqui existe um espaço aqui, né, dentro dos escritos. Não é tipo assim, acabou. São eventos diferentes. Né? Tipo assim, acabou. Houve. É porque as pessoas são. Pelo decorrer aqui do relato, você vai ver que elas têm tipo assim um lapso de memória. Sim, elas se esqueceram. Esquece de algo. Então, tipo, o sofrimento que você tem hoje, amanhã, esse é um jargão muito usado. O brasileiro esquece rápido das coisas. Entendeu? Então, eu vejo assim, de uma certa forma, isso acontecia aqui também. Sim. Veja, quando eu comentei no áudio, não comentei ontem, de que a reclamação, ela abre as brechas ao nosso redor, porque a gratidão é o principal elemento da proteção divina sobre nós. A gente gosta de pessoas gratas. A gratidão estimula a continuidade da dádiva. Quando você dá algo a alguém, se a pessoa se sente grata, ela agradece e ela retribui, você tem vontade de dar mais. Essa é um atributo divino que a gente tem dentro de nós, do próprio Deus. Então, quando nós deixamos de ser gratos, nós diminuímos a fonte da nossa provisão e nós nos deixamos desguarnecidos. A primeira coisa. Ou seja, aquilo que está ruim tende a piorar. Aí você reclama da carne e pede peixe. Ou seja, o que não tem aqui? Não tem peixe. No deserto não tinha peixe. Tinha carne, mas não tinha peixe. Rashi vai dizer que o maná tinha gosto de tudo que a pessoa quisesse. Midrash. Mas não tinha gosto de pepino, de cebola e de melão. Por quê? Porque eles tinham no Egito, para não lembrar o Egito. Para não lembrar o Egito. E também porque aquilo fazia mal a quem estava amamentando. Aí... mas por que? Ele relaciona, porque na época de Rashi se dizia que a grávida não podia comer cebola, não podia comer melão e não podia comer pepino. Não sei por quê, mas enfim, ele vai dizer isso. Aí ele vai, não, mas por quê? Então todo o povo deveria ser privado dessas coisas? Não, é porque na verdade isso os arremetia ao Egito. Para aquele povo ali, que eles tinham vivido no Egito. Né? Exato. Não tem nada a ver hoje no nosso dia. Não, nos nossos dias. Então aquele povo ali, que veio junto com eles, queria aquele negocinho do Egito lá. Podia ter gosto de qualquer coisa o maná. Mas quando você não entende o maná, e a diferença entre comer... Fala assim, a Paraxá discute sobre o pão convencional e o maná. O pão convencional é o que você pega, lê a Torá, ela é pão para a sua vida, ela se alimenta. Mas o pão espiritual, o maná, é o entendimento da Torá que vem. Quando você concentra a sua meditação apenas na Torá, mas você não tem a revelação, não tem o entendimento aberto para ela, aquilo é só pão. Um jornal. É um jornal. Tem que ter o Da'at, mas o Da'at não vem com a gente, está pontilhado. Então é de Deus. Então quando você não tem o maná... Então, alguns estavam ali comendo o pão do céu.
Outros estavam comendo o que ele se parecia. E com o que ele se parecia? Com uma semente de coentro qualquer. Para alguns era apenas uma semente de coentro. Era um pão sem graça. O que determina a nossa gratidão a Deus não é as coisas que temos, mas a capacidade de identificarmos a centelha divina em cada coisa que temos. É a santificação que você dá para aquilo que você tem. É o entendimento, a santificação que dá para aquilo que você tem, quando você é grato. Baruch Hashem, que eu tenho esse celularzinho aqui, Baruch Hashem, que eu tenho esse rumacho para eu estudar a Torá, para eu ter acesso aos nossos sábios. Baruch Hashem, porque nós temos agora indo para um lugarzinho, mas se a gente não tivesse indo para esse lugar, Baruch Hashem, porque nós temos esse lugar. É a gratidão que temos pelo agora que determinará a bênção de amanhã. Com certeza é o melhor para nós. É o melhor. Às vezes a gente não entende. Isso. Agora, a gratidão não significa estagnação. A gratidão não é aquela sensação de que eu já atingi o que eu queria, daqui eu não quero mais. Estou cheio. Não. Está satisfeito por quê? Porque não está gastando a energia que consome. Ok? E o que diz lá o texto? O texto lá de Ezequiel fala que eu espantarei do meu rebanho aquelas ovelhas gordas. Fala, as ovelhas gordas que sujam a água das ovelhas magras, que as impedem de beber e que dão empurrões e que jogam as magrinhas para fora. As gordas somos quando nós nos inchamos, acreditamos que já temos tudo o que temos, nos tornamos arrogantes, não recebemos as ovelhinhas magras, não damos a ela de beber, nos tornamos empecilhos para essas ovelhas. Então o rebanho também é objeto do juízo divino, não apenas os pastores. Fala, ai dos pastores que dispersam os meus rebanhos, mas também fala, ai das ovelhas gordas. Como você pegasse o pão, juntasse apenas para si mesmo. Sim. E não dividisse o seu pão. Exato. É como a gente chama Ele começa empanzinado, sim. Ele começa a embolorar, começa a mufar. Você não passa a oportunidade de você ter dividido aquilo, porque você acha que é só seu. E aí o que fala sobre o cordeiro do Pêssar? Cada um vai pegar o cordeiro para a sua família. Mas se o cordeiro for grande, chama outro. Não, eu vou chamar nada, eu vou guardar, porque ninguém sabe, eu preciso amanhã. Nada ficará para amanhã. Por quê? Porque a brahá de hoje é para hoje. E o princípio da divisão. Sim, o princípio da divisão. Sustenta o próximo, de não deixar o outro, não querer só para si. Exato. Mas, uma série de coisas que você aprende. Claro, mas eu preciso. Hoje eu tenho. Quanto eu tenho hoje, eu tenho tanto. Para que é isso? Para suprir a mim e os que estão perto de mim. Ok? Ou aqueles que Deus mandar, os Elias, que às vezes Deus manda os Elias, aquela pessoa que a gente precisa ajudar. Todos estão cumprindo um propósito na nossa vida. É isso que eu estou falando. Aí você começa a não ajudar mais essas pessoas e a juntar bens para si, chegará um momento. Você vai ser uma ovelha gorda. E esses bens, eles vão embora é como areia, você segurar uma areia nas mãos, elas vazam pelos dedos, os mãos dos dedos. Isso. Aí eu sei que a gente já está adiantado, mas eu quero terminar com 2 textos. Um está no livro do profeta Abacuque. Vai fazer uma roda. Não passou ainda na hora? Então estou notando. O livro do profeta Abacuque, profetas menores lá. O pessoal está falando, fala dos profetas menores. Vou falar de Abacuque hoje. Ontem eu falei de Jonas. Depois eu vou ler essa passagem aqui. Habacuque. Vamos ler do capítulo 3, verso 17 em diante. De fato, a figueira não floresce,
As vinhas não produzem nada. A cultura da oliveira decepciona. Os campos nada dão para comer. O rebanho desaparece dos apriscos. Não há mais gado nos estábulos. Eu, porém, estarei na alegria por causa do Senhor e exultarei pelo Deus que me salva. O Senhor é o meu Senhor. Ele é a minha força. Ele toma os meus pés como os da corça e faz-me andar em lugares altos. Tá bom, hein? Deu para Raetes? Ainda, vou ler na outra versão, ainda que a figueira não floresça. Veja bem, se a figueira não floresça, o que significa isso? Ela não deu fruto ainda, ela primeiro floresce. Ou seja, não tem perspectiva. Os sinais não são bons. Mas pode ser que dê certo ainda. As vinhas não produzam nada. Puxa, falhou a vinha, já não deu. Essa aí já não é que não floresceu, não deu mesmo. Mas tem as oliveiras ainda. A oliveira decepciona também. Também não foi ela também. Ah, mas eu tenho rebanho. O rebanho desaparece dos estábulos. E os campos nada dão para comer. Os grãos, os cereais. Ou seja, nada deu certo. E aí? Aí ele fala, eu, porém, estarei na alegria por causa do Senhor. E exultarei pelo Deus que me salva. Qual o segredo dessa prece? Primeiro, como é que ele sabe que não tem oliveira que produza, que não tem figueira que floresça, que não tem uva, que não tem animal e que não tem cereal? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Porque ele está vivo, concorda? Sim. Então ele encontrou nisso um motivo de se alegrar. Eu exultarei no meu Deus, porque ele torna os meus pés como os da corça. O que significa isso? A corça é um animalzinho rápido e a corça sempre acha água. Ela é como se ela farejasse a água. Em qualquer caminho, ela pula no meio das pedras. Ela não encontra dificuldade. Então, Abacuque vê, o profeta Havacuque vê, que a dificuldade é a oportunidade para ele ter os seus pés ágeis como os da corça. E aí, enquanto o barranco cai aqui embaixo, ele faz daquele barranco um degrau para comer os frutos que estão lá em cima, enquanto as outras pessoas aqui de baixo estão chorando e reclamando porque estão com dificuldades. E ele vê nos escombros um degrau para subir. Por quê? Porque ele fala assim, torna os meus pés como o da corça e faz-me andar em lugares altos. Porque quem está no monturo, o monturo pode ser usado para subir. Então a dificuldade nos eleva muito mais do que a riqueza. Tudo isso foi motivo para o profeta Havacuque agradecer a Hashem por tudo que ele tinha. E como eu disse que era o último texto, o texto que eu vou ler agora está nas palavras do Rav Yeshua, capítulo 23 da biografia de Mateus. Mateus 23 fala de seu reaparecimento, de seu regresso. Não é 23, é 25, desculpa. Mateus 25, verso 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier, Filho do Homem, vier em sua glória, né? Ou seja, na sua coroação, no seu prêmio, né? Quando ele estiver realmente entronizado, né? Acompanhado de todos os seus anjos, então ele se assentará em seu trono, no trono da glória.
Engraçado que ele só vai se assentar no trono da glória aqui, né? Enfim. Diante dele serão reunidas todas as nações. Veja, ele está falando aqui somente dos judeus? Não. Todas as nações. Tá? Que nações? Aquelas que tiverem sobrado. Tá? Ele vai falar: e separará homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Os cabritos, os bodes, são os que enfrentam, os que dão marradas. A ovelha são os humildes, os mansos. Então o rei dirá aos que se tiverem à sua direita: vinde, bendito do meu pai, recebei a herança do Malhut, o reino que foi preparado a vós desde antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, né? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitaste na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando nos sucedeu ver-te com fome, alimentar-te, sede e deste de beber? Quando vos sucedeu que ver-te estrangeiro e acolher-te nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente na prisão e irmos a ti? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes em que fizestes um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos do fogo eterno, preparado para o Satã e seus demônios, seus anjos aqui nesse caso, pois eu tive fome e não me deste de comer, e tive sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão: Senhor, quanto é que nos sucedeu, tiver fome na prisão e por aí vai? Então ele respondeu: em verdade vos declaro que cada vez que não fizeste um desses mais pequenos, a mim não fizestes. Irão estes para o castigo eterno e os justos irão para a vida eterna. O que esse texto está dizendo? Nos dias de Mashiach, o que acontecerá? Beleza. Mas o que acontecerá? Que ele separará. Que será Ótimo, é o que disse o texto. Ele perguntou o que disse. O que o texto está dizendo? Isso. Ah, você está dizendo isso. Então tá. Quem ele chamou? Todas as nações. Quem eles deixaram de ajudar? Os pequenos. As pessoas. Quem são as pessoas? Próximo deles. Aqueles que ele via então precisando de alguém no dar suporte. Tem uma palavrinha aqui que lhes escapa a percepção. E o rei responderá: em verdade vos declaro que todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, que são meus irmãos. Os irmãos então é da família, que sejam Ele está julgando as nações pelo mal que as nações fizeram ao povo de Israel. Quando o povo de Israel foi estrangeiro? quando estava na galuta. Estamos na galuta. Hoje. O povo judeu estava preso. Holocausto, Inquisição. Quando tivesse fome, Holocausto, Inquisição. Sede, doente. Mashiach julgará as nações baseado no como elas se comportaram com o povo de Israel. É isso que esse texto está dizendo. Por isso ele chamou todas as nações. Por isso que diz que maldito aquele. Isso me remete àquela passagem sobre o Egito. Sim, Não tem uma passagem que fala que o Egito vai ser redimido, né? o Egito vai ser redimido Porque o acolheu. porque o acolheu. Mesmo que depois, gerações depois, ele tenha feito aquilo. Mas ele pagou. Aquela geração que fez, pagou. Mas aquela geração que o acolheu não recebeu o prêmio. Por isso o Egito será redimido. Por isso que diz maldito se você falar algo contra o povo de Israel. Né? Isso. Vai ser. Então, amar o povo judeu é a primeira condição
para que Deus se volte para o gentil. Ruth, teu povo e meu povo, teu Deus é o meu Deus. E por isso que Aqueles que dizem, eu adoro o Deus de Israel, eu creio no Messias de Israel, mas não terão parte, ainda que as nações. Então, as nações aqui serão julgadas pela sua relação com o povo judeu. Agora, tem muita gente que quer ter contato com o povo judeu, porque acha que o povo judeu tem dinheiro, que acha isso, acha aquilo, quer evangelizar o povo judeu. Gente, você já tentou, por exemplo, fazer uma doação para uma instituição judaica, para a TNA, para as vítimas dos ataques em Israel, outras coisas, sabe? Enquanto os missionários tentam entrar em Israel e evangelizar judeu, converter judeu ao cristianismo, outros desinteressados estão levando comida, estão fazendo coisas muito mais elevadas do que essas. As nações serão julgadas até eu usei esse texto para dizer que não só nós, mas até mesmo as nações serão julgadas pela sua tzedakah e pelo seu amor ao povo de Israel. O Ahavat Israel é entre nós, mas também o gentil pode demonstrar isso, o seu Ahavat Israel, dessa forma. E nós também amarmos o estrangeiro. A única forma de restituir o templo é fazer o contrário do motivo que fez com que ele fosse destruído. O ódio gratuito, ou seja, o amor gratuito. Esse é a nossa ferramenta. Não, por enquanto não. É isso. Shalom lekulam. Shalom tzadikim.